E aí pessoal, bem-vindos ao canal Videogame Retro RS. E tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês, né? Dessa vez a temática vai ser uma temática que eu acho bem relevante, até para quem quer começar a colecionar jogos retrôs. Por que colecionar, né, jogos retrô? Eu acho que cada um deve ter aí a sua explicação aí, né? O porquê de colecionar, né, jogos antigos, consoles antigos e tal. E nesse vídeo eu vou abordar um pouco do porquê de eu ter começado a colecionar, né, os jogos antigos, cartuchos do Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho. E aí vocês também podem colocar aí também nos comentários aí também qual foram as razões que levaram vocês a colecionar esses jogos, né, que já estão assim tão obsoletos, né. Então é isso aí, pessoal, vejo vocês depois da vinheta. Até mais. É isso aí, pessoal. Eu comecei a colecionar, né, faz muitos anos já, né. Na realidade, assim, eu nunca parei de gostar, né, de jogos antigos, porque esses jogos, na realidade, para mim, eles não são antigos, são os jogos que eu joguei na minha infância. Eu não considero eles antigos, né. Claro que são, a gente sabe que são, né, mas eu acho que para cada um tem uma preferência de jogos, né. Eu acho que os jogos que eu joguei na minha época, quando eu comecei a jogar videogame, na realidade eu não tinha videogame, então eu jogava na casa dos meus primos. Eu comecei jogando no Dactar, né? É o mesmo Atari, né, que a gente conhece hoje em dia. E eu jogava muito na casa deles, porque meus pais não tinham condições de me dar um videogame. A gente na época acho que tinha uma televisão preto e branco, nem TV colorida não tinha. E eu ia para casa deles jogar, e eu jogava River Raid, Enduro, Pitfall, eu jogava esses jogos. Então a minha paixão por jogos de videogame começou assim bem cedo, né? Mesmo eu não tendo videogames, eu me apaixonei por jogos de videogames e eu trago isso comigo até hoje, né? Essa é uma das razões, né, de eu colecionar, né, esses consoles antigos. Eu nunca tive o Atari, nem o Dactar e tal. Mas o primeiro videogame que eu tive foi um Dynavision, que a minha mãe me deu, né, quando eu era criança. E esse foi então meu primeiro console. O primeiro jogo que eu tive de Dynavision foi o The Punisher. Era uma fita roxa, era bem diferente, assim, bem legal o jogo. E aí eu comecei a adquirir alguns jogos e tal. Esses jogos sempre foram caros, né? Então, assim, na época, normalmente a gente ganhava um jogo ou dois e tal, e aí depois, quando a gente queria jogar alguma outra coisa, a gente pedia emprestado para um colega, emprestava as fitas que tinha, pegava emprestado com um colega, ou então a outra opção que tinha era alugar. Então, na minha cidade, né, a gente ia alugar, né? Tinha duas grandes locadoras, que era a Videoclube do Oeste e a Sonic Game Locadora, que também tinha videogames para jogar no local. Tinha Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64. Então eu não tive muitos jogos na minha infância por conta de serem muito caros, né? E a gente não ter condições para estar comprando muitos jogos. Mas eu joguei muito porque a gente alugava, e eu também fazia, às vezes trocava um cartucho ou pegava emprestado com algum colega, né? Que na minha época tinham muitos guris que gostavam de videogame. Então aí a gente ia na casa de um, na casa do outro, e aí assim ia jogando bastante coisa, porque cada um tinha alguma coisa diferente, a gente ia fazendo essas trocas, ou até emprestava, pegava emprestado e tal. Então essa paixão por videogame antigo começou muito cedo. E eu aí depois, conforme foi passando os anos e tal, porque nessa época, né, década de 90 e tal, a gente era guri, né, tinha, sei lá, 10, 12, 13, 15 anos, 16, a gente não trabalhava, né, a gente só estudava. Então, para conseguir algum jogo, a gente tinha que trocar. Se tinha um jogo lá, um Street Fighter, que ia jogar um Mortal Kombat, a gente acabava trocando com um colega lá, e aí assim ia conseguindo. Ou quando, por exemplo, eu tinha um Dynavision, quando eu quis ter um outro videogame, eu acabei vendendo o Dynavision para poder ter um Mega Drive, né, que foi o segundo videogame que eu tive na minha vida. Eu me lembro bem que a minha mãe foi nas bancas de camelô que tinha na minha cidade, porque era o lugar mais em conta, né, de se comprar, aqueles videogames que vinham do Paraguai e tal. E eu ganhei um Mega Drive.
E eu vendi meu Dynavision, minhas fitas, eu vendi para conseguir então adquirir, né, alguns jogos de Mega Drive. E assim foi indo com o tempo, foi acontecendo com os outros consoles. Eu vendi o Mega Drive, consegui o Super Nintendo, que também foi um colega, um pai de um colega meu de escola, que era motorista de ônibus, viajava para o Paraguai, e aí a minha mãe pediu para ele trazer, né? Eu me lembro que na época, para mim comprar meu Super Nintendo, eu vendi o meu Mega Drive, eu vendi até acho que uma bicicleta que eu tinha para poder comprar, né, o Super Nintendo e tal. Depois também eu acabei vendendo o Super Nintendo para conseguir o Nintendo 64, foi a mesma função também, né? Sempre foi difícil de adquirir os jogos e tal. Mas sempre aquela paixão de ter, de jogar e tal, né? E aí depois, né, com o passar do tempo e tal, que esses jogos perderam valor e eu já, né, já com bastante idade, já, né, 30 anos, 20 e poucos anos, quase 30, pesquisando e tal, eu disse, oh, mas saudade daquele tempo que eu jogava, né, que eu tinha videogame e tinha Super Nintendo, e tinha Nintendo 64, e tinha Mega Drive e tal, tinha Nintendinho. E eu pensei, só, vou começar a pesquisar no Mercado Livre, na época que estava surgindo no Mercado Livre também, né? E eu comecei a pesquisar e tal. E aí eu vi que esses jogos de Super Nintendo, de Nintendo 64, eles estavam assim, baratíssimos. Porque ninguém queria. Era assim, a questão de R$ 5, R$ 10, R$ 15. Qualquer jogo, era tudo esses valores aí, né? E aí eu comecei a comprar, que eu trabalhava já, né? Tinha condições para comprar esses jogos. Comprei videogame, comprei bastante fita. Na primeira vez que eu comecei a colecionar, eu cheguei a juntar mais ou menos 85 cartuchos de Super Nintendo. Avulsos, assim, tipo, paralelos, originais e tal, mas muitos jogos bons. Eu cheguei a ter três Street Fighter Alpha 2 de Super Nintendo originais, que eu comprava assim bem barato, né? Peguei com alguns colegas vizinhos, assim, que tinham até, já nem jogavam mais e tal, comprei baratíssimo. E aí chegou uma hora assim que eu quis ter alguma coisa que na época, quando eu era guri, eu nunca tive condições de ter. Que até foi a questão de um Neo Geo AES, que sempre foi o videogame dos ricos, né? A gente sonhava, a gente olhava as revistas, eu folhava as revistas e via aqueles jogos, né? Sempre fui apaixonado pelo jogo de Samurai Shodown, que eu joguei no fliperama, né? É outro ponto que depois eu vou abordar em outro vídeo. Mas eu vendi essas 85 fitas que eu fiz na minha primeira coleção de Super Nintendo para comprar um Neo Geo que eu vi anunciado no Mercado Livre. Então, lembrando do que eu fazia antigamente, né, eu optei, né, por vender aquela coleção e conseguir uma coisa que eu nunca tinha tido e que tinha muita vontade de ter. Era realmente um sonho, né, que era ter um Neo Geo AES. E assim eu fiz, eu consegui o meu Neo Geo AES, novinho, perfeito estado. Veio com The King of Fighters 97, isso eu já até comentei num outro vídeo que eu fiz só sobre o Neo Geo AES. E aí depois eu comecei a batalha toda de novo para conseguir os jogos, né? Isso ainda numa época em que era barato de conseguir os jogos bons de Super Nintendo, jogos originais. E aí eu refiz minha coleção de novo. Hoje eu tenho, creio que mais de 100 jogos de Super Nintendo, mais 30 e tantos jogos de Nintendo 64. Tenho meu Neo Geo com vários jogos. Esse ano consegui mais alguns jogos que depois eu vou fazer um vídeo mostrando essas aquisições. E assim foi surgindo a minha coleção, né? Tenho hoje, graças a Deus, tenho caixas de jogos aí que eu adoro, que eu jogo, né? Que eu acho que o principal não é acumular jogos, né? Por exemplo, esse jogo aqui mesmo, né? O Biometal. Eu sempre sonhei em ter esse jogo e eu jogava muito isso aqui no emulador. Então, eu sempre quis ter esse jogo. Então, assim, eu comprei porque realmente eu jogo, eu gosto. Acho muito legal de jogar no próprio console. Outro jogo, esse aqui eu não tive, mas eu tinha muita vontade de ter. Na infância eu não tive esse jogo, o Chrono Trigger. Eu comprei também porque eu queria muito jogar. Jogava, dava uma olhada no emulador e tal, mas eu queria ter na mídia mesmo do jogo, do videogame, para poder aproveitar legal. E os outros também, como o Tartarugas Ninja, esse Turtles in Time, que assim, eu acho que é um dos principais jogos que eu mais gosto do Super Nintendo, seria esse aqui. Então, assim, essa foi a minha história, um pouco da minha história com
a questão do colecionismo, né, de jogos retrô. Eu só coleciono aquilo que eu quero jogar. Eu não sou um acumulador. Tipo assim, vou comprar porque tá barato, ou porque todo mundo diz que é bom, eu vou comprar porque todo mundo diz que é bom. Eu não sou esse tipo de colecionador. Eu coleciono só aquilo que eu gosto realmente. E eu acho que é o correto, assim, sabe? Eu vejo muitas pessoas, né, não critico ninguém, quem gosta de acumular, quem gosta de encher uma estante de jogos e tal, tranquilo, acho que cada um tem o seu direito de fazer a coleção do jeito que tem condições de fazer e tal, né? Eu não faço isso, eu coleciono só o que eu gosto. E é isso, esse é o foco, assim, da minha coleção, é os jogos que eu curto realmente. Aqui eu tenho meu Nintendão aqui, que é uma das minhas paixões, assim, esse console eu amo de paixão. Tá completinho na caixa. Tenho meu Super Nintendo branquinho também, tá completinho na caixa. Tenho esse Nintendo 64 aqui, o Uva, que é trilindão, gosto um monte desse console. Tem o preto também, normal, né? Mas gosto muito desse console aqui, acho lindo demais. E, e esse aqui foi o segundo console que eu tive na minha vida, né? Que é um Mega Drive, né? E esse aqui, sim, esse aqui não tenho muitos jogos dele, mas eu tenho só os jogos que para mim são valiosos, que tem valor de sentimental, né? De época que eu joguei. Tem alguns ainda que eu não tenho, que eu, como eu priorizei o Super Nintendo, eu fui deixando meio que de lado o Mega Drive, mas é um console assim que eu amo de paixão também, gosto demais assim do Mega Drive. E tem alguns jogos que eu quero ainda ter, né, que eu não tenho, né? Por exemplo, Streets of Rage 1 e o 2, o Sonic 1 eu tenho o Sonic 2, mas não tenho o Sonic 1. Golden Axe 2, que eu acho assim um jogo fantástico, muito legal. E mais Ernest Evans, que talvez muitas pessoas não conheçam, mas que eu joguei, eu alugava, né, nessa Videoclube do Oeste, que alugava jogos de Mega Drive. Na época eu aluguei várias vezes, gostei muito do jogo. E mais alguns outros, assim, que para mim faz sentido ter na coleção. Esse é um pouco do porquê, né, de colecionar. E também queria saber de vocês também, né, o que vocês colecionam, porquê de vocês colecionarem. Se vocês quiserem comentar no vídeo aí também e compartilhar um pouco da coleção de vocês e contar um pouco do porquê vocês estão colecionando, eu vou gostar muito, vou adorar responder aí vocês aí, tiver alguma questão também da minha coleção, né? Eu tenho bastante coisa ainda que eu não mostrei ainda, né? Eu tenho um pouco de problema com tempo para fazer vídeos para o YouTube. A vontade não me falta, eu tenho uma vontade muito grande de continuar fazendo vídeos, mas infelizmente a vida é muito corrida e eu não consigo, não tenho tempo para editar e tal, então fica complicado. Mas aos poucos eu vou colocando alguma coisa no canal esse mês, então eu quero ver se eu dou uma atualizada, colocar mais alguns vídeos de algumas aquisições que eu consegui, né, agora nesses últimos meses aí que eu não postei vídeo, e aí vou colocar no canal para vocês, beleza? Então é isso aí, agradeço vocês aí terem assistido, quem ficou até o final aí, né, pessoal, que está acompanhando, né, o canal. Agradeço de coração vocês aí, se puder deixar um like aí, né, pessoal, para ajudar e comentar também, que é muito legal ter esse retorno de vocês aí. E agradeço de coração, beleza? E isso aí, fique com Deus e tudo de bom.